Solidão. Talvez seja a palavra mais comum que todo ser humano entende de uma forma geral. Rico ou pobre, não importa. Quero te contar uma história. Mas não é qualquer história. É a minha. Ou um pedaço dela, pelo menos. Do meu ponto de vista e a minha experiência. Talvez você se pergunte o porquê o tom dramático. Eu sou das artes, então acho que responde a sua dúvida. Ou não. Mas por que contar a minha história? Ou por que eu ouviria a sua? Nós muitas vezes nos diminuímos e pensamos que não há nada de valor para contarmos, ou que não somos importantes. Aí bate a solidão. Mas toda história é importante e eu quero começar daí. Todos temos uma cadeira vazia na vida, nas nossas vidas. Escolhas, oportunidades, mas eu quero compartilhar com você que eu cresci rodeado de música na minha casa. Meu pai, minha tia, sempre tiveram uma influência nesse meio para esse tipo de arte. Eu também encontrei a minha aptidão nela. Em pouco tempo eu topei com algo estranho para muitos, talvez. Um estilo de dança que parecia um pouco elitizada para muitos, mas que estava ali no meio da periferia ganhando forma. Eu encontrei sapateado em meio à música. Em 2006, 2007, por volta desse tempo, eu entrei na Associação Beneficente Campineira, ou Núcleo ABC, e é uma ONG que atua até hoje aqui no bairro do Jardim São Marcos, em Campinas, organizada pela Igreja Metodista Central. Eu entrei aí nessa ONG, tô até com o sapato aqui, e lá tinha um sapateado realizado pelo professor Luiz Baldijão, meu primeiro professor aí nessa empreitada. É interessante porque eu falo mesmo, considero ele meu mentor, meu professor nessa arte, meu primeiro professor, porque ele me ensinou muito, não só ele, mas o grupo, as experiências no grupo, as boas e as ruins, me ensinaram, moldaram quem eu sou. Mas é interessante como que a arte, ali também através do sapateado, ela traz ensinamentos para a vida. Então, por volta dessa época, todos os meninos aqui, ali, que participavam da ONG, a febre era o sapateado. Enquanto muitos achavam que, o que os meninos queriam fazer era jogar bola, era esse tipo de atividade, ali não. Ali o sapateado era a coisa mais maneira que você podia fazer. E eu também me apaixonei, tive facilidade, talvez por conta do meu contato com a música antes, né? Como eu havia dito no começo. Então isso foi uma facilidade para mim, porque para mim era fazer música com os pés, porque na verdade eu sou super duro, qualquer outro estilo de dança eu não consigo, não, não me dou bem, mas com sapateado, por eu enxergar como música, né? Pra mim foi mais fácil. Mas também eu era tudo duro. Da cintura pra cima era tudo duro. Mas com o pé a gente conseguia fazer o ritmo ali. Era mais fácil pra mim. Com os pés, né? Do que com o resto do corpo. Que depois foi algo que eu fui desenvolver só mais pra frente. Com outro professor, com outra professora, mentora. Aí, que aí já é outra parte da minha história. Mas o sapateado ele abriu pra mim
janelas, porque o sapateado foi o que me tornou especial por um bom tempo na minha vida, ali na faixa de idade, era o que me tornava especial. A música e o sapateado, mas muito mais o sapateado por conta das portas que ele abriu depois. Isso já me dava uma oportunidade, e mais o sapateado que ele projetou para mim, aonde ele me levou, parecia que era muito maior. Enquanto muitos amigos meus estudavam, focavam em matemática, essas matérias normais de escola, o que me destacava era o sapateado. Outros colegas tinham o esporte e eu tinha ali a arte, a música e principalmente a dança também. É interessante, né? Porque o que eu falei, era maneiro você fazer sapateado. Era muito forte o sapateado, tanto ali no núcleo, todo mundo queria fazer. Mas no bairro também era bem forte a influência também. Em parte porque um dos meninos, em 2006, do grupo avançado foi para Nova York participar de um festival que houve lá. E então acendeu no grupo o sonho de ir para fora também, se estendeu o convite, mas não foi de graça, a gente teria que conquistar. E após conquistar essa oportunidade, teria outras etapas aí, desafios para a gente poder fazer essa viagem, mas isso não foi rápido. Em 2006 a gente teve o primeiro menino do nosso grupo ali a ir para os Estados Unidos, e logo após, 6 anos depois, que a gente conseguiu uma oportunidade, uma segunda oportunidade na verdade, porque as oportunidades surgiam, porém a gente tinha que fazer isso com o nosso próprio dinheiro para ir, viajar, se estabelecer. Ter visto já era outra história. Mas 6 anos depois eu pude estar agarrando uma oportunidade que mudou a minha vida e foi uma experiência incrível. Foi intensa e eu não lembro tudo por conta do tempo, a gente é assim, mas que foi importante na minha vida, foi. Nós estamos aqui no Pier de Santa Mônica. Olha o marzão ali atrás. Olha que marzão bonito. E aqui assim, ó, a Jéssica posando para uma foto e o Henrique tirando uma fotinho, gente. Olha aqui, aqui tem um parque bem em Santa Mônica, Los Angeles. Agora é o momento de diversão. E a gente está passeando, fazendo uma ondinha. E aqui a gente vai aproveitar para conversar com essas duas personalidades brasileiras que estiveram aqui conosco no LA Tap Festival. Henrique Moreira e Jéssica Nayara. Então agora é a vez de vocês, que não vale falar amém, Henrique. Henrique, segura aí que você se enxerga. Fala para as câmeras brasileiras. Então, foi bom, né, vir por causa de que eu vi até onde eu posso chegar e talvez a gente pode chegar muito mais além com o sapateado, né? Mas não só com o sapateado, mas com tudo que a gente faz, a gente pode ir além que a gente se dedicar. E é isso, e aqui é um sonho, né, realizando que vai dar margem para outras janelas também, que a gente abrir. E ó, ele comprou até um super leve
um beijo pro Brasil, Henrique. Beijo pra todo mundo. Jéssica, um beijo de despedida pra todo mundo que tá vendo você. Bye! E vem cá, Henrique. Tchau, gente, aqui direto de Santa... Gente, quando eu vi esse vídeo me bateu uma nostalgia tão grande e orgulho, né, de eu ter estado lá. Mas claro, por outro lado, sempre bate aquela sensação de: será que eu poderia ter feito mais? Será que eu posso fazer mais? Mas aquele foi um dos poucos momentos de lazer, na verdade, que eu tive lá nessa viagem. Porque eram aulas avançadas, melhores do mundo ali, pessoas do mundo todo participando e falando uma mesma linguagem, que era o da dança ali. Foi muito bom, mas eu mais trabalhei, ensaiei, do que tive um momento de lazer. Esse foi um dos poucos momentos de lazer, ou talvez o único momento de lazer de verdade, de você sair e passear, né? Bom, mas o que mais eu poderia ter? Fui para Los Angeles e é normal você pensar que depois de Los Angeles só teve coisa maior, não é? Mas não. Parou por aí por um tempo e foi um desafio. Deixa eu mostrar, eu mostrei para você esse sapato aqui, sapato preto, e esse aqui era o que eu mais gostava. Tem um som muito melhor. Esse sapato branco aqui tem história também. Mas depois de Los Angeles, eu decidi mudar o rumo. Eu tinha passado a minha adolescência inteira, praticamente dos 8, 9 anos, até 2012, que eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu tinha decidido parar com sapateado após voltar de viagem. E muitos vão se perguntar por que parar quando você já tinha ido para outro país. Que eu falei, a música sempre andou junto comigo, o tocar o instrumento, e o sapateado talvez tenha me levado mais longe geograficamente, porque me levou para outro país, coisa que a música por si só ainda não fez comigo. Mas eu tive que tomar uma decisão e eu decidi. Você deve ter percebido no vídeo aí de 2012, mas eu era um adolescente bem introvertido e eu era tímido, tinha problema para me comunicar. Eu tenho ainda um problema, um pouco, a língua presa, mas eu não tenho mais medo de me comunicar, de conversar. Mas muito daquele eu que você viu,
2012, vários fatores, várias coisas aconteceram ligadas a relacionamentos dentro do próprio grupo que a gente tinha e que não era saudável para mim. Estava me afetando, me tornando uma pessoa sem autoestima, mesmo estando num país estrangeiro, né? Mesmo indo para lá, ainda assim eu estava quebrando uma barreira comigo mesmo, né? Cumprindo uma missão. E foi importante para mim aquela viagem, porque depois dela eu decidi mudar um pouco os ares. Mas não durou tanto tempo, não fiquei para sempre longe do sapateado. Resolvi me dedicar mais à música e a trabalhar em uma empresa, em fazer um estágio, assim, viver um pouco aquilo que os meus amigos estavam fazendo e que eu estava deixando de lado para estar nesse mundo da dança, né? Então comecei a trabalhar, inclusive na empresa que eu estou trabalhando até hoje. Foi um emprego que eu tive depois que eu saí do sapateado, tentei a música e encontrei o emprego onde eu estou no momento de gravação desse vídeo. Mas em 2019 eu quis voltar pro sapateado. Eu não podia voltar pro mesmo grupo que eu fazia parte, até pela questão de relacionamento, de proximidade. Não tinha a mesma proximidade e também rotinas diferentes. Eu trabalhava, então também mesmo se que eu pudesse, não daria certo. Então eu resolvi procurar uma academia de dança realmente, onde eu conheci pessoas maravilhosas, uma professora, uma mentora ali naquele período que me ajudou. Eu estava vindo aí, eu já tinha descoberto que eu tinha hidradenites. Na verdade, a hidradenites tinha se manifestado na minha vida após sair do sapateado e começar a trabalhar no último ano do colegial. A hidradenites, esse problema de pele, essa doença, apareceu e atrapalhou toda a minha vida. Mas em 2019 eu quis voltar a fazer uma atividade física que me fizesse bem, já que eu não podia mais correr, não podia mais fazer os esportes que eu gostava. Pelo menos sapateado é uma coisa que eu me desafiei a fazer, mesmo com dificuldades. E minha professora, a Meg, um abraço para ela, me incentivou, e todo mundo do grupo ali na academia também me ajudaram muito. Sou meio tímido, talvez eu não tenha tido na época a proximidade que eu poderia ter tido, mas considero muito vocês, né? Talvez na época eu não tenha conseguido me expressar muito bem, porque eu sempre tive dificuldade em grupo por conta de outras experiências. E aí voltei pro sapateado em 2019, então, já com outra proposta. Bom, esse vídeo aqui tá virando praticamente um mini documentário, né? Contando essa parte do sapateado aí atuando na minha vida. Então você viu aí um trecho aí de uma
apresentaçãozinha que a gente fez, né? Era um grupo menor, muito bom mesmo relembrar esses momentos e te mostrar também. Nessa época eu ainda estava com hidradeniite e não estava fazendo o tratamento que eu estou fazendo hoje, né? Então o pessoal teve muita paciência, eu estava melhor, mas ainda assim sapateado, eu tinha muita insegurança por ter voltado, ficado muito tempo parado, por estar voltando naquela hora, e também por conta das minhas crises de dor. Você vê ali, eu não conseguia levantar o braço igual as meninas levantavam por conta da dor mesmo, da limitação, por conta da hidradeniite. Então os meus movimentos ainda não eram grandes como o das meninas, né? Sim, isso é formação de dança, né? Ali a maioria fez um outro estilo de dança. Eu já não, né? Eu nunca tive contato com outro estilo de dança, só o sapateado que eu tinha tido. Então eu tive que correr atrás, mas foi muito bom mesmo entender que faz diferença na dança, né? Então, pra gente ver esse vídeo não ficar mais longo do que já tá, a gente já vai encerrando e tem um último vídeo aí, um último momento registrado dessa minha história como sapateado. Lembrando então que em 2019 eu voltei, mas em 2020 infelizmente eu parei, porque entrou pandemia, Covid-19, e atrapalhou os meus planos. Eu acabei não continuando as aulas, o sapateado, né? Então atualmente eu não estou mais fazendo sapateado, mas eu queria deixar aqui registrado um trecho da última apresentação que a gente fez, um trechinho dela, última apresentação de encerramento de fim de ano que toda academia tem e que eu pude participar. E foi muito legal. O sentimento que eu tive quando eu vi depois dessa gravação, foi a única gravação que eu tenho, que eu consegui, que alguém filmou. Mas a sensação foi semelhante à de Los Angeles. Los Angeles teve uma hora, era jovem, não estava conseguindo acompanhar as aulas ali dos gringos, e eu estava até pensando em encabular uma aula, até que veio uma americana, não lembro se foi a Chloe, quem que foi, chegou pra mim, me chamou, né, tentando falar inglês, não entendendo nada, e me convenceu a ir pra aula. Mas antes de ir pra aula eu fiquei um pouco mais lá fora, fiquei olhando pro céu ali, Los Angeles, e cara, eu chorei, mas tipo, do nada escorreu uma lágrima assim, né? Eu ali, parecia coisa de filme, sol ali se pondo, né? E aí eu fui pra aula, né? Pra fazer uma coisa que eu achava que eu não ia conseguir. E essa apresentação foi a mesma coisa, porque era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu cheguei a pensar que eu não ia conseguir também, mas a gente conseguiu aí um resultado com essa equipe, com esse grupo maravilhoso que continuam aí firmes até hoje. Por uma questão de direitos autorais eu não deixei inteiro, mas o que eu quero encerrar aqui é dizendo pra você: toda experiência de vida é válida. Essa foi a minha história. Sou um cara comum que talvez você encontre e não imagine quanta coisa eu teria pra contar de tantas formas diferentes, como esse vídeo, esse estilo de vídeo. Eu
pude contar, poderia contar de tantas formas a mesma coisa, mas se você tem uma experiência de vida, ela é válida. As pessoas podem aprender com a sua história também. Eu não contei tudo. Tem muita coisa que nós queremos esquecer e outras que realmente nós esquecemos. Mas o fato é um. Será que tudo terminou aqui? Ou será que haverá outro ato?